43. Martial Arts System. Capítulo 181. Revés. O mundo. 2. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Lysenkava estava em estado de alarme. O Palácio Real no topo de uma grande montanha era protegido por centenas de guardas de nível 350. Aquele lugar é muito mais seguro que o próprio Lysenkava. O nível médio dos jogadores é de 200 a 250, mas há poucos indivíduos incrivelmente fortes. Mas então, pequenos pontos pretos apareceram no céu. A segunda onda foi um ataque de pássaros mutantes. Jing olhou para o céu e notou o aparecimento dos pássaros mais rápido do que qualquer outra pessoa. Arqueiros, o céu. O grito de Jing deixou todos chocados. Todos os jogadores e NPCs viraram suas cabeças para o céu. Eles engasgaram em choque. As paredes serão inúteis se as bestas mutantes atacarem do céu. Os arqueiros rapidamente apontaram seus arcos para os pássaros e começaram a esperar pelas ordens de Jing. Jing ficou em silêncio e esperou. Os jogadores e NPCs ficaram nervosos porque Jing ainda não deu a ordem. Os pássaros estavam a apenas 100 metros deles. Os jogadores pareciam hesitantes. Muitos deles queriam disparar suas flechas. Jing esperou até que os pássaros estivessem apenas a 30 metros de distância deles. Fogo. O rugido de Jing fez com que uma saraivada de flechas aparecesse no céu. Esfaqueada, 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 centenas de bestas mutantes caíram do céu, mas uma dúzia de pássaros conseguiu se infiltrar na cidade. Mas então, subir um aceno de espada verde cortou os pássaros ao meio, e logo, todos os pássaros mutantes estavam mortos. Imortal embainhou sua espada. E outra explosão de entusiasmo veio. A terceira onda foi responsabilidade do Spiritless. Ruá! Um rugido ameaçador veio da floresta. Rachadura colidir uma enorme besta mutante saiu da floresta. Era um urso gigante com 20 metros de altura. Sem ânimo, centenas de espadachins diferentes saíram do Lysenkava e começaram a caminhar em direção ao urso gigante. O urso também foi a única besta mutante nessa onda. 100 jogadores cercaram o urso gigante. Real. O urso começou a pisar no chão, tentando esmagar os jogadores até a morte. Mas os jogadores conseguiram desviar da perna enorme porque o urso não era muito rápido. Eu cuidarei da defesa, todos vocês, ataquem. Spiritless gritou. Ele agarrou seu escudo com mais força e apareceu na frente do urso gigante. O urso virou seus olhos vermelhos e loucos para Spiritless e usou seu punho gigante para socar. Ele esperava que Spiritless se transformasse em uma bagunça sangrenta, mas o urso ficou chocado um momento depois. O GH Spiritless cerrou os dentes e bloqueou o punho gigante, o que deveria ser uma façanha impossível. Bom, a força física do urso é muito superior à do sem espírito. Então como ele conseguiu bloqueá-lo? A capacidade de defesa do herói lendário aumentou em 100%, sem espírito, o herói lendário. Os jogadores aproveitaram o choque de Bear e reduziram seu HP com uma velocidade incrível. Logo, ele tinha apenas 12 HP restantes, mas todos os jogadores usaram seus movimentos especiais, e seus movimentos comuns não causariam dano suficiente para matar o urso. Mas um jogador ainda não usou seu movimento especial. Spiritless colocou seu escudo no inventário e pegou sua lança. Sua lança era prateada com um forro dourado. A ponta da lança parecia afiada o suficiente para cortar qualquer coisa. O urso estava tentando matar os jogadores, mas não conseguiu. Ele não percebeu que Spiritless apareceu de repente atrás dele. Lança da humanidade. Spiritless lançou sua lança para frente e atingiu as costas desprotegidas do urso. Real. O urso gritou em agonia quando um raio prateado perfurou seu corpo. Seu HP caiu rapidamente de 12k para 0. Spiritless pousou no chão e observou o urso se transformar em pixels. Os jogadores olharam com olhos arregalados enquanto o enorme urso desaparecia. Sim. Spiritless sentiu e retornou ao Lysenkava com outros jogadores. Dragon e Jing tinham sorrisos em seus rostos. Embora apenas 3 ondas já tenham ocorrido, não há vítimas. Nesse ritmo, eles vão resolver isso com facilidade.
As próximas 10 ondas ocorreram com facilidade. Poucos jogadores morreram, mas eles fizeram tudo perfeitamente. Os espectadores nas transmissões ao vivo estavam confiantes de que venceriam com facilidade. Poucos estavam preocupados com o chamado chefe final, mas as pessoas rapidamente os criticaram. Dragon, onde Ingan Spiritless está lá, o que há para se preocupar? Eram agora 19 horas. O dragão comandou a 19ª onda e, novamente, superou perfeitamente. Os jogadores pareciam animados e conversavam entre si com rostos felizes. Lux Rosenrod conseguiu fazer o que queria fazer. Para acabar com as disputas por um único gol, e ele conseguiu. Quem sabe, talvez alguns dos jogadores acabem se tornando amigos para a vida toda, mas ainda é mais uma montanha para os jogadores cruzarem. 10 minutos depois. A 20ª onda ainda não chegou. Normalmente, as ondas vinham a cada 10 minutos. Após 15 minutos, nenhum sinal de Mutate Beasts. Dragon, onde Ing Spiritless sabiam que algo estava muito errado. Os jogadores pensaram que o evento poderia ter acabado, mas então se lembraram de que deveria haver um chefe final. Mas então, uma mensagem apareceu no céu. Chefe final. Um texto vermelho apareceu no céu. O céu azul desapareceu e o céu vermelho o substituiu. Todos sentiam uma aura ameaçadora cercando Lessencave, e ninguém ousava falar, nem mesmo respirar alto. Um som de passos ecoou nos arredores. Todos viraram a cabeça em direção à floresta a 1 quilômetro de distância dos portões. Uma única figura saiu da floresta. A figura tinha uma armadura vermelho sangue, com capacete vermelho e uma lança vermelha na mão direita. Cada passo seu fazia com que todos sentissem que a morte se aproximava. O próprio céu se movia da maneira que esse indivíduo queria. A própria terra proclamava que essa entidade era seu inimigo natural. Dragon, onde Ing Spiritless estavam diante de milhões de jogadores e sabiam que havia uma razão para ver 19 ondas antes do chefe final. Tudo isso para aprimorar o trabalho em equipe. Por quê? Nem mesmo milhões deles juntos podem vencer essa entidade sem cooperação. A entidade de armadura vermelha parou a 500 metros deles, e mensagens de texto começaram a flutuar em cima de sua cabeça. Palavras que fizeram todos sentirem desespero e desesperança. Mesmo que o time deles tivesse milhões de jogadores, a presença desse homem por si só tornava a vitória impossível. King of Games, o herói mítico, nível 415, PV, 1.500.000 1.500.000, Martial Arts System. Capítulo 182, Revés. O Mundo, 3, King of Games, o herói mítico, nível 415, PV, 1.500.000 1.500.000, e isso não pode ser. Os jogadores que viram o chefe final não conseguiam acreditar no que viam. Dragão, imortal e sem espírito estavam pálidos de medo. Os milhões de pessoas que assistiram à transmissão ao vivo esfregaram os olhos. Eles pensaram que estavam tendo alucinações. Cada transmissão ao vivo ficou em silêncio por 10 segundos. Até que o pânico começou. A empolgação de milhões de jogadores desapareceu, e só restou o desespero. Era isso que Lux Rosenrod queria. Para que eles trabalhem juntos para construir confiança entre si e, quando o desespero os atingir, eles começarão a confiar em outros jogadores ao redor deles para cruzar esta montanha inquebrável à sua frente. Lux Rosenrod assistiu ao evento na sede, na sala onde estavam localizadas centenas de telas. Todos os trabalhadores pararam de usar seus PCs e se concentraram nas telas. Eles fizeram tudo o que podiam para tornar este evento um sucesso, e agora restava apenas um evento. No Palácio Real de Lessencave, o rei caiu de joelhos, seu rosto estava pálido. Estamos acabados. Herói mítico Ka King nos traiu? Uma linda princesa ao lado dele perguntou com um tom temeroso. O rei de Lessencave balançou a cabeça. Isso não pode ser. Ele é o protetor da humanidade. Ele não se juntaria ao lado dessas bestas vis. Dragon, onde Ing Spiritless dera um passo à frente. Eles estavam na frente de milhões de jogadores. Ka King, qual é o significado disto? Dragon gritou. Atualmente, King estava 16 níveis à frente dele. Ele não conseguia vencê-lo mesmo quando estavam no mesmo nível. Ele ficou mais forte nos últimos dias, mas não chega nem perto da força inacreditável do King. Ishiro girou a lança em volta de sua figura e apontou-a para Dragon. A lança começou a brilhar em vermelho, e logo um raio de energia vermelha saiu da ponta da lâmina. Cuidado!
Undine gritou e empurrou o dragão para fora do caminho. O raio passou pelos corpos deles, mas atingiu centenas de jogadores atrás deles, e todos morreram instantaneamente. Ele não é o rei que conhecemos, gritou Undine. Seu grito tirou todos do estupor. Eles ainda não conseguiam acreditar que King era o chefe final. Escudos, avante. Undine assumiu o comando. Todos os jogadores que tinham escudo apareceram na frente da formação, e os lanceiros estavam atrás deles. Milhares de escudeiros e milhares de lanceiros. Havia milhões de jogadores dentro da cidade. Eles não cabiam todos perto do portão. Arqueiros! Gritou o dragão. Milhares de arqueiros apareceram no topo dos muros e, com mãos trêmulas, apontaram seus arcos em direção ao rei. Etapa Ishiro deu um passo. Só isso fez com que os jogadores dessem um passo para trás. Não tenha medo. Undine gritou como um general endurecido pela batalha. Esta é apenas mais uma montanha a ser atravessada. Nós podemos fazer isso. Suas palavras reacenderam a paixão dos jogadores mais uma vez. Os espectadores da transmissão ao vivo ficaram nervosos enquanto assistiam às telas. Eles sentiram que seus corações poderiam explodir. Overlord Flood, desta vez o rei perderá feio. Você verá. Kog sublinhado I sublinhado T sublinhado Best. Ah, idiota. Você nunca jogou Nintendo, não é, Overlord Flood? Por que você acha isso? Kog sublinhado I sublinhado T sublinhado Best. Porque se você fizesse, você não saberia a pressão que esses jogadores têm, senhor delegista. Ishiro caminhou destemidamente em direção aos milhares de jogadores. Dragão levantou a mão e abaixou um momento depois. Fogo. Milhares de flechas apareceram no céu. Ishiro balançou sua lança vermelha e, de repente, as flechas pararam. Foi como se a gravidade tivesse mudado e as flechas começassem a voar para trás. Arg! As flechas atingiram os arqueiros que as atiraram, e logo os milhares de arqueiros morreram sem poder fazer nada. Dragão não conseguia acreditar no que via. Se como, lança da gravidade, uma habilidade que Ishiro escolheu quando atingiu o nível 400. Você ganha habilidades especiais nos níveis 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300 e 400. O movimento de nível 300 que ele escolheu foi Death-Destructor. A diferença de 100 níveis entre as habilidades é muito maior do que qualquer um poderia imaginar. É por isso que Dragon e Undine tentaram desesperadamente chegar ao nível 400, mas ficaram presos no nível 399 por 3 meses. Esfaqueado, Ishiro cravou sua lança no chão abaixo dele. Todos ficaram confusos sobre o que ele estava fazendo. Mas logo, o chão abaixo de Ishiro começou a flutuar. O chão flutuava a 30 metros do chão, e todos assistiam boquiabertos. Mas então Ishiro tirou sua lança do chão, e o pedaço de terra começou a cair em direção aos escudeiros. Ah! Os escudeiros tentaram recuar ansiosamente, mas os lanceiros estavam ao caminho e eles foram esmagados. Centenas de escudeiros se transformaram em pichels, e a formação foi destruída. Ishiro pousou no meio dos lanceiros, e eles só puderam assistir com espanto enquanto Ishiro brandia sua lança e matava todos eles. Milhares de lanceiros e escudeiros morreram com um único golpe. Ha! Spiritless apareceu ao lado dele com sua prata prateada. Ele a confiou para frente. Ishiro balançou sua lança e desviou a lança prateada. Spiritless cerrou os dentes, mudou a pegada e fez um golpe para cima. Ishiro deu um passo para trás, e a ponta da lança quase o atingiu. Spiritless ficou chocado, mas então a lança de Ishiro perfurou seu ombro. Arg! A figura de Spiritless voou no céu e pousou a alguns quilômetros de distância. Spiritless, o herói lendário, nível 399, PV, 1945-750 mil. Os espadachins ao redor de Ishiro tentaram esfaqueá-lo, mas Ishiro saltou em direção ao céu e apontou a ponta de sua lança na direção deles. A ponta da lança começou a brilhar em vermelho, e logo um raio vermelho ameaçador saiu dela. ARGHH! Centenas de gritos de desespero foram ouvidos, e outros 1000 jogadores morreram. Os rostos de Dragon e Undine estavam pálidos. Eles ainda tinham milhões de jogadores, mas a cooperação deles era terrível. Eles vão perder nesse ritmo. Dragão e Imortal olharam um para o outro e assentiram. Undine virou a cabeça em direção aos milhões de jogadores e começou a gritar. Ele é apenas um homem. Reagrupar.
reagrupar. Enquanto ele dava ordens, Dragão começou a correr em direção a Ishiro. Ele desembainhou sua espada e colocou seu escudo na frente dele. Ei, rei! Gritou o dragão. Ishiro matou mais 100 jogadores, virou a cabeça em direção a Dragão e balançou sua lança. Dragão colocou seu escudo na frente dele, e 2 itens colidiram. Rachadura. O dragão perdeu mais de 1000 HP apenas com o bloqueio. Cada transmissão ao vivo começou a gravar a cena do campeão do torneio noturno e do rei do fim da noite tendo sua revanche. Martial Arts System. Capítulo 183. Revés. O mundo. 4. Ha! Dragão rugiu e balançou sua espada, mas Ishiro facilmente a desviou. Os jogadores viram Dragão confrontando o lendário rei sozinho. Mesmo que suas chances de vitória sejam 0, ele ainda está lutando para ganhar tempo suficiente para que todos possam se organizar. Isso por si só fez com que os jogadores estivessem mais dispostos a não trair suas expectativas. Ishiro balançou sua lança e quase decapitou Dragão, mas ele mal conseguiu empurrar sua cabeça para trás. Mas Ishiro não mudou sua expressão. Com um olhar frio, ele continuou balançando sua lança. Dragão usou seu escudo desesperadamente para bloquear os golpes, mas ele continuou perdendo HP a cada bloqueio. Ishiro balançou sua lança e desviou o escudo para fora do caminho. O dragão estava completamente desprotegido. Dragão ficou chocado e observou a ponta da lança se aproximar de seu rosto. Mas então, do nada, uma lança prateada desviou do escudo de Ishiro, o suficiente para não atingir a cabeça de Dragão. Spiritless mal conseguiu desviar da lança. Seu HP aumentou para 100k. Ele usou todas as suas poções de cura para aumentar seu HP em 100k. Poções de cura são extremamente caras, e quem sabe quanto dinheiro ele usou. Tudo isso para atrasar Ishiro por mais alguns segundos. O ânimo dos jogadores foi despertado e eles começaram a se reagrupar cada vez mais rápido. Jing olhou para a cena com um pequeno sorriso. Normalmente, Nightingale não é um jogo de amizades. As pessoas são gananciosas e podem até matar seus amigos sem pestanejar. Talvez seja a primeira vez na história de Nightingale que a base de jogadores esteja realmente unida. Ishiro mais uma vez balançou sua lança e empurrou Spiritless para longe. Spiritless foi lançado voando por dezenas de metros até que conseguiu parar o impulso de seu corpo e imediatamente correu de volta para Ishiro. Dragão usou seu escudo e tentou empurrar Ishiro para longe. Mas Ishiro usou a haste de sua lança e saltou sobre a figura de Dragão. O escudo do dragão errou, e ele ficou desprotegido novamente. Ishiro pousou no chão e lançou sua lança para frente. Ele tinha o mesmo olhar frio no rosto. Sem ânimo e desesperado, ele jogou seu escudo, tentando bloquear o impulso da lança, mesmo que um pouco, mas nunca conseguiu a tempo. O dragão nem tem tempo de virar o corpo. Ele estava destinado a morrer. Mas do nada, uma figura apareceu na frente da lança. Jing balançou sua espada e desviou a lança. Desculpe, cunhado. Jing gritou e esfaqueou o torso de Ishiro. Suas palavras chocaram Spiritless e Dragão profundamente. Cunhado. Ishiro não mudou sua expressão facial. Ele balançou sua lança e facilmente desviou a espada, mas também desviou a espada em direção ao corpo de Spiritless. Jing arregalou os olhos, mas então Dragão balançou sua espada e a desviou para que ela não atingisse Spiritless. Spiritless estava pálido. Ele quase morreu, mas rapidamente saiu do seu estupor, e agora todos os 3 atacaram Ishiro. Todos os jogadores olhavam para a cena com os corações acelerados. Um dia, eles querem chegar a esse nível. Poucos jogadores do top 10 assumiram o controle da cadeia de comando e começaram a dar ordens. Ishiro usou sua lança da gravidade e conseguiu deixar Dragão, imortal e sem espírito mais lentos, o que quase os matou. A velocidade deles era a única coisa que os impedia de morrer, mas agora Ishiro tirou essa vantagem deles. Jing balançou sua espada, mas ela foi novamente desviada por Ishiro, mas Dragão viu um ponto fraco no ataque de Ishiro e atacou o ponto fraco. O ponto fraco era a pegada dele. A pegada dele era instável. Então isso significa que se ele acertar o ponto correto, ele pode fazer Ishiro largar a arma. Mas esse era o plano de Ishiro. Sua perícia em artes marciais apareceu novamente, e Jing sabia que Ishiro não cometeria um erro tão amador. Mas ele não teve tempo suficiente para gritar porque Ishiro já havia brandido sua lança, e ela estava a apenas alguns centímetros de cortar o braço de Dragão.
Mas então a lança do Spiritless de repente desviou a lança. Ishiro ficou surpreso. Ele também é um artista marcial. Ishiro estreitou os olhos. Ele levará a presença do Spiritless mais a sério agora. O dragão assentiu em gratidão e atacou novamente. Os espectadores das transmissões ao vivo mal conseguiam respirar. A luta deles era de tão alto nível que um único erro significava a morte. Mas então, 1 milhão de jogadores se reagruparam. Sem espírito, dragão e imortal se entreolharam e recuaram instantaneamente. Ishiro olhou ao redor e viu que estava cercado por milhões de jogadores. Mas não havia sinal de medo em seu rosto. Ele balançou sua lança como se fosse um santo da lança. Fogo! Gritou Jing. Centenas de milhares de flechas voaram através da flecha. E todos eles tinham um objetivo comum. Mate o rei. Ishiro colocou sua lança acima da cabeça, e ela começou a girar de repente. O giro fez com que a pressão do vento aparecesse, o que destruiu as flechas em pedacinhos. Avante! Dragão gritou, e milhões de jogadores começaram a se aproximar de Ishiro. Todos eles tinham lanças apontadas para ele. O plano deles era empalar o rei e matá-lo com um único golpe. Mas então, a ponta da lança de Ishiro começou a brilhar no preto. Seus olhos mostravam sua seriedade. Cuidado! Spiritless gritou, destrutor de lança. Ele girou sua lança ao redor dele, e uma enorme onda de energia negra apareceu ao seu redor. Subir a energia negra voou em direção aos milhões de jogadores, e todos aceitaram suas mortes em seus corações. Mas então, do nada, um meteoro apareceu do céu. Ishiro arregalou os olhos e olhou para o céu. Ele teve que redirecionar a onda de energia negra em direção ao meteoro, caso contrário, ele morreria. Bum! A onda atingiu o meteoro. A onda cortou o meteoro em milhões de pedaços, mas também foi destruída. Todos viraram suas cabeças em direção à cidade. E uma visão inspiradora surgiu. Centenas de guardas, todos acima do nível 350, deixaram a cidade, e um homem os liderava, Rei de Lessencave, Rei Lucius, nível 430, PV, 2.900.000 2.900.000, todos arregalaram os olhos em choque. Ishiro estreitou os olhos. Qual é o significado disto? O rei Lúcio desmontou do cavalo e começou a se aproximar dele. King of Games, não sei por que você está fazendo isso. Nós o ofendemos de qualquer forma. Rei Lucius perguntou com respeito. Ishiro não respondeu. Ele apontou sua lança para ele e gesticulou para que ele atacasse. O rei Lúcio suspirou e assentiu. Eu não queria que nosso primeiro encontro fosse assim. O rei Lucius desembainhou sua espada e apontou para Ishiro. Uma batalha entre reis. Martial Arts System. Capítulo 184. Revés. O mundo. 5. Isso é inesperado. Lux Rosenwald disse em voz alta. Os trabalhadores da companhia noturna estavam com rostos chocados. O rei de Lessencave participou do evento. Eles fizeram dos reis uma existência que não pode ser derrotada em muitos anos. Mas somente quando os jogadores estiverem fortes o suficiente, eles poderão lutar pelo título de rei. O que acontece agora? Os trabalhadores questionaram. Isso muda o evento completamente. Isso não muda nada, disse Lux. Mas agora é impossível para o King of Games vencer. Lux balançou a cabeça. Não. Ele ainda tem grandes chances. Os trabalhadores pareciam confusos. Eles viraram a cabeça para a tela, se perguntando por que Lux tinha tanta fé em um jogador. Os milhões de jogadores ficaram confusos sobre o motivo do aparecimento do rei Lúcio, mas sentiram que suas chances de vitória aumentaram vertiginosamente. O rosto do rei Lúcio ficou sério, o chão abaixo dele rachou e seu corpo começou a se mover. Sua espada se movia fluentemente como se estivesse debaixo d'água. Perfeitamente estável, seu corte era perfeito. Ishiro balançou sua lança e tentou desviar do golpe de espada, mas não conseguiu. Em vez disso, sua lança foi desviada. Ele arregalou os olhos, mas a espada do rei Lucius já estava na sua frente. Ishiro desequipou a lança e, do nada, um escudo apareceu em sua mão. Ele rapidamente colocou-o na frente dele e bloqueou o golpe de espada. Mas ele ainda estava deslizando para trás. Subir do nada, Dragão apareceu atrás de Ishiro e atacou as costas desprotegidas de Ishiro. Jing apareceu acima de Ishiro e fez um corte para baixo. Spiritless apareceu ao lado de Ishiro e o esfaqueou com sua lança. Ishiro estava cercado.
Ishiro tomou uma decisão em uma fração de segundo e bloqueou o golpe de espada de dragão. Mas então o ataque de espada de Unding separou seu braço esquerdo de seu corpo, e a lança de Spiritless atingiu seu lado. O HP de Ishiro caiu instantaneamente para 400k. Os jogadores que olhavam para a cena agora tinham certeza de que venceriam. Ishiro não mudou sua expressão. Ele usou seu escudo e empurrou todos para longe. Ele desequipou seu escudo e pegou sua lança vermelha. O rei Lucius apareceu na frente dele e desencadeou uma saraivada de golpes de espada. Ishiro os desviou facilmente, mas então os guardas do rei apareceram. O rei Lucius recuou e os guardas cercaram Ishiro. Ishiro não tinha mais o braço esquerdo, mas isso não mudava sua destreza em batalha. Os guardas apontaram suas lanças para ele e as empurraram para frente. Ishiro rapidamente perfurou o chão com sua lança e, de repente, os guardas começaram a flutuar. Ué! Os guardas gritaram em choque. Ishiro brandiu sua lança, e os guardas foram lançados voando até os portões de Lysencave. Ele viu que o rei Lúcio e outros não estavam atacando naquele momento. Eles estavam se reagrupando, mas isso lhe deu tempo suficiente. Destrutor de lança, ele girou a lança ao redor de si, e uma familiar onda de lança preta apareceu ao seu redor. Os milhões de jogadores ficaram chocados, mas não tiveram tempo suficiente para fazer nada. O ataque de Ishiro matou centenas de milhares deles. O XP de Ishiro estava aumentando a uma taxa alarmante, e ele estava se aproximando do nível 416. O rei Lúcio e outros perceberam que não conseguiam parar de atacar nenhuma vez. Outra rodada de luta começou, e Ishiro estava novamente no lado vencedor. No topo do muro de Lysencave, uma garota de aparência mediana estava olhando para a batalha. Ela tinha uma armadura de ferro cobrindo seu corpo pequeno, e um crachá familiar flutuava acima dela. Borboleta noturna, ninguém realmente se interessou por ela, porque ela parecia muito normal. Ela realmente não se importava com sua aparência no jogo, é por isso que muitas pessoas não se interessavam por ela. Normalmente, alguns jogadores estariam simpatizando com uma garota bonita, mesmo que o jogador seja um homem na vida real. Mas ninguém tinha ideia que essa garota de aparência mediana era a namorada do King of Kami. Azura olhou para a batalha com o coração nervoso. Ela quer que Ishiro vença, mesmo ele sendo inimigo neste evento. Rei Lucius, dragão, imortal e sem espírito foram os únicos que atacaram Ishiro. Poucos jogadores do top 10 conseguiriam sobreviver algum tempo nessa luta, mas eles estariam no caminho. A lança de Ishiro se movia como um raio, e cada golpe seu quase os matava. Eles não conseguiram resistir nem por um momento. Dragon, Unding e Spiritless suavam muito enquanto moviam seus controles na matéria hipnotizante. Seus dedos pareciam quase borrões, e eles estavam em perfeita concentração. Ninguém conseguia distraí-los. Seus olhos estavam grudados na tela e eles notavam cada movimento na tela instantaneamente. Ishiro estava usando o controle de maneira rítmica. Ele não foi muito rápido, nem muito devagar. Mas todos os seus movimentos pareciam perfeitos, sem nenhum erro. Ele ainda tinha aquele olhar frio em seu rosto bonito. O rei Lucius apontou sua espada para o céu, o que deixou seu corpo completamente vulnerável. Dragon, Unding e Spiritless entenderam instantaneamente que tinham que protegê-lo. Mas Ishiro já estava atacando o torso desprotegido do rei Lucius. Mas Dragon bloqueou a espada com seu escudo, e Spiritless atacou Ishiro com sua lança de prata. HMPH. Ishiro bufou e desviou a lança prateada e empurrou para frente. Spiritless arregalou os olhos em choque, e então a lança perfurou sua garganta. Sem espírito. Dragon e Unding gritaram ao mesmo tempo. Spiritless suspirou de tristeza, e seu avatar se transformou em pixels. O rei Lúcio terminou seus preparativos. No céu, uma bola de fogo começou a descer. Não. Não é uma bola de fogo. Era um meteoro. Mas esse meteoro era 10 vezes maior que o meteoro anterior. Os jogadores ao redor deles começaram a correr. Ninguém conseguiria sobreviver a isso. Dragon e Unding continuaram atacando Ishiro. Eles estavam preparados para morrer para vencer o evento. O rei Lucius apareceu no topo do muro, a poucos metros de Azura. Ishiro não conseguiu mais fazer nada para desviar do meteoro, já que Dragon e Unding continuaram perseguindo-o. Sem nenhuma escolha, Ishiro tentou uma última tentativa desesperada de sobreviver.
Ele cravou sua lança no chão e levantou o chão. O chão começou a flutuar em direção ao meteoro que se aproximava. Ishiro pulou no poço, que apareceu depois que o chão começou a flutuar. O solo flutuante colidiu com o meteoro. Mas o meteoro facilmente esmagou o chão em pedacinhos. Dragon e Undine seguiram Ishiro até o poço, sem planejar deixá-lo fazer nada para sobreviver. O meteoro estava a apenas 10 metros de atingir Ishiro. Dragão e Imortal rugiram e empurraram suas espadas para frente. Ishiro cerrou os dentes e balançou sua lança, o que fez com que a pressão do vento aparecesse. Ele empurrou Dragon e Undine para longe. Lança da humanidade. Ishiro lançou sua lança em direção ao meteoro. Boom, rachadura! O meteoro colidiu com a lança. O meteoro explodiu instantaneamente. Pequenas pedras derretidas começaram a voar no céu, destruindo os belos edifícios em Lessencave. Também matou centenas de milhares de jogadores. Dragon e Undine também morreram, mas todos se importavam se o rei estava vivo. A nuvem de poeira se acalmou. E uma figura apareceu. Isso não pode ser. O rei Lucius gritou com uma cara chocada. Uma figura de Ishiro foi vista. Sua armadura vermelha estava em pedaços, e sua lança carmesim estava quebrada. Ambos se transformaram em pichels. Seus dois equipamentos valiosos quebraram. Elas não serão consertadas. Elas desapareceram completamente. Todos viraram a cabeça para a barra de HP de Ishiro e todos ficaram chocados. PV, 1.500.000. O rei Lucius engoliu em seco e pulou em direção a Ishiro. Ele caiu a uma dúzia de metros de distância de Ishiro. Vocês estão derrotados, por favor, rendam-se. O rei Lucius disse com um tom poderoso. Ishiro sorriu e pegou sua Excalibur do inventário. Muito bem, disse o rei Lucius com um tom frio. O rei Lúcio tinha certeza de que venceria. Ele ainda tem mais de 2 milhões de HP restantes. Ele não pode perder. Ishiro pela primeira vez na vida. Tem que dar tudo de si em Nixend. Ele agarrou o console com mais força e começou a mover os dedos com uma velocidade sobre-humana. Barulho. A espada de Ishiro foi bloqueada pelo rei Lucius, mas Ishiro não se importou. Ele mudou a empunhadura da espada e fez um golpe para cima. O rei Lucius bloqueou magistralmente e fez um contra-ataque com um simples golpe. Ishiro também desviou e investiu contra o ombro do rei Lucius. Esperando tornar seu braço inútil, o rei Lúcio desviou de forma perfeita e empurrou sua espada para frente. Ishiro saltou para trás, desviando da espada em tempo hábil. Ambos estavam concentrados em um alto nível. Ishiro respirou fundo e deu um passo à frente. O rei Lucius empurrou sua espada para frente, mas Ishiro a desviou com sua espada. Ele não pode correr o risco de bloqueá-lo e morrer com o impacto. Ele tem apenas um PV. Um arranhão e ele está morto. A espada do rei Lucius estava em um ângulo estranho, e isso permitiu que Ishiro enfiasse sua espada profundamente no torso do rei Lucius. Vossa Majestade. Os guardas que viram a cena empalideceram. O rei Lúcio cuspiu um bocado de sangue e rapidamente pulou para trás. Seus 2 milhões de HP caíram para 500.000. Agora ele entendeu o perigo que King of Games representa. Ele não está mais confiante em vencer. Mas isso não significa que ele vai desistir também. O espírito de luta que ele tinha quando jovem reacendeu-se mais uma vez. Martial Arts System. Capítulo 185. Revés. Mundo. 6. Ninguém ousou intervir nesta batalha. Dragon, Undine e Spiritless que morreram, imediatamente foram assistir às transmissões. Bem a tempo de ver o rei Lucius sendo esfaqueado pela lâmina de Ishiro. Os chats da transmissão ao vivo foram barulhentos como sempre, mas dessa vez foram os fãs de King que venceram. Ninguém podia fazer nada além de admitir que King era, no geral, outro nível comparado aos outros jogadores. A maioria dos jogadores comuns desistiria se tivessem um PV. Isso não é literalmente nada. O rei Lúcio ignorou seu ferimento e começou a atacar. Ele observou os movimentos do King of Games. Se ele tentasse usar uma poção de cura, ele estava preparado para impedi-lo. Mas ele nem tentou. Ele não sabe por quê, mas tem a sensação de que seria capaz de se curar se quisesse. O que você está planejando? Rei. O rei Lucius gritou em sua mente e balançou sua espada mais uma vez. Ishiro desviou a espada com a sua e desferiu um golpe rápido em direção ao pescoço do rei Lucius. Mas o rei Lucius estava preparado e desviou do golpe. Ele também contra-atacou desferindo um golpe para baixo em direção aos pés de Ishiro.
Ishiro rapidamente pulou para trás. Normalmente, ele não se esquivaria se um ataque atingisse seus pés porque perderia menos de 1 HP. Mas agora, isso teria sido mortal. O rei Lucius não deixou Ishiro descansar. Ele continuou balançando sua lâmina, esperando acertar Ishiro com sorte. Mas foi uma tentativa inútil. A luta continuou por mais meia hora. O HP do rei Lucius foi reduzido para 50k. Ishiro ainda tinha apenas 1 HP. Os guardas do rei estavam pálidos como papel. Eles sabiam que seu rei não queria que ninguém interviesse na partida, mas nesse ritmo, o rei Lúcio vai morrer. Papai. Uma voz veio do topo do muro. O rei Lúcio não reagiu, mas sabia a quem pertencia. Todos viraram suas cabeças em direção ao topo do muro e viram uma adorável jovem loira. Ela tinha lábios de aparência suave com características faciais de aparência inocente. Seu rosto sozinho pode despertar os instintos protetores de qualquer um, e foi isso que aconteceu. O espírito simpático de todos se acendeu e todos declararam esta jovem mulher como sua rainha em seus corações. Ela é a princesa de Lessencave, Sophia. Ela raramente é vista porque é um indivíduo muito protegido, e apenas heróis míticos têm a honra de vê-la. Como King of Games. Mas ela nunca foi vê-la. Mythical Heroes também tem a opinião de se casar com ela, o que pode ser o sonho de muitos, mesmo sendo apenas um videogame. Azura estava a cerca de 10 metros de distância da linda princesa, e seus olhares eram como mundos à parte. Mas isso só acontece no jogo. Azura era tão bonita na vida real, talvez até mais bonita. Mas ela foi grandemente ofuscada pela linda princesa atual. Mas ela não se importou, afinal, era apenas um videogame. Se fosse na vida real, então ela estaria preocupada. Ishiro e o rei Lucius colidiram com suas espadas novamente. Rei, por favor, reconsidere. Você é um herói para muitos. Rei Lucius disse com uma cara de dor. Todos podem ficar seguros, desde que saibam que o King of Games está exterminando monstros. Ishiro abriu a boca pela primeira vez nesta partida, e se eu não estiver por perto quando uma ameaça real aparecer? O rei Lúcio arregalou os olhos. Ele é um homem sábio e sabia o que as palavras do rei significavam. Vê, você quer dizer? O rei Lucius engoliu em seco. Ishiro não respondeu e balançou o seu mais uma vez, mas aquele golpe deixou um grande ponto fraco. O rei Lucius não deixou essa chance passar e fez um pequeno corte no torso de Ishiro. Todos ficaram em silêncio e assistiram. Enquanto o King of Games se transformava em pixels, o rei Lúcio permaneceu em silêncio. Ele nem se moveu. Ding ding, chefe final derrotado. Essas palavras não importavam mais. Nenhum jogador comemorou. Ninguém fez isso. Mas então, uma figura desceu do céu. Todos viraram a cabeça em direção à figura flutuante. Os jogadores pareceram chocados. O rei Lúcio e todos os outros NPCs se curvaram. A figura flutuante é como Deus para eles. Todos. A figura com o nome de Rosenrod gritou. Parabéns por passar no meu teste. Teste. Todos começaram a murmurar. O teste era para ver se vocês eram dignos de entrar no novo mundo. Vocês passaram. Todos ficaram emocionados. Isso significava uma coisa. Nova atualização. Eu contratei o King of Games para lutar contra vocês, e se ele for derrotado, isso significa que vocês passaram. O rei Lucius e os NPCs pareceram chocados. Ele não nos traiu. Espere. Pessoas não morreram. O rei Lucius pensou e olhou ao redor. Ele sabia que se os jogadores morressem, eles reencarnariam, mas é diferente para os NPCs. Mas nenhum dos NPCs morreu. Agora entendo. O rei Lucius abaixou o rosto com um pequeno sorriso no rosto. Foto Rosenrod estalou os dedos e um mapa enorme apareceu no céu. O mapa mostrava um continente enorme, nunca visto antes. Este é o End Continente. É um lugar perigoso com milhões de monstros perigosos, mas eles estão escondidos nas profundezas das montanhas. Mas um dia, eles podem deixar as montanhas e deixar um rastro de destruição atrás deles. Os jogadores engoliram em seco e ouviram atentamente. É seu dever exterminá-los. Rosenrod começou a flutuar mais alto e deu um último grito. Amanhã, o continente do fim se abrirá. Boa sorte, caçadores. Rosenrod desapareceu, e o mundo de Nixen ficou calmo novamente. As notícias sobre o continente do fim começaram a se espalhar instantaneamente.
Enquanto a notícia da derrota do King of Games também chocou a todos. Mas ninguém insultou King of Games. Porque eles precisavam de mais de 1 milhão de jogadores e um NPC de alto nível para vencer. Na vida real, Ichiro colocou o controle gentilmente no chão e fechou o console. Ele respirou fundo e se levantou. Suas pernas estavam dormentes, o que não era uma sensação muito boa para ele. Ele está acostumado a treinar muito, não a jogar videogame. Acho que vou parar de jogar videogame por enquanto. O torneio do submundo está se aproximando. O rosto de Ichiro ficou frio ao lembrar disso. Ranger a porta do seu quarto foi aberta e Azura entrou. Azura foi até ele e abraçou seu corpo musculoso. Ela colocou a cabeça no peito dele e fechou os olhos. Está tudo bem? Ichiro perguntou e deu um tapinha na cabeça da adorável garota. NN. Ela assentiu e se separou do abraço dele. Você ainda joga Night's End? Azura perguntou fofamente. Ichiro balançou a cabeça e sentou-se na cama. Não. É hora de focar em ficar mais forte. Azura tinha uma cara triste, mas também assentiu. Ela deitou-se na cama e olhou para o rosto bonito de Ichiro. Ichiro deitou-se ao lado dela. Armas podem ser usadas no torneio do submundo. É hora de treinar minha esgrima. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.